Vamos então à resolução da questão 3 da UES 2017.2, segunda fase. Pulamos a questão 2 porque a questão 2 foi anulada. Ela tinha 2 itens corretos. Também era uma questão sobre capacitores, assim como essa questão que vamos resolver agora. Essa questão é bem interessante porque nós vamos relembrar uma dica. Uma dica sobre associação de capacitores em série e associação de capacitores em paralelo, tá bom? Vamos à leitura da questão, depois eu vou relembrar um pouco sobre a associação de capacitores em série e em paralelo. Então acompanhe comigo a resolução, a leitura, aliás, da questão 3, que nos diz o seguinte, ó. Considere 2 capacitores ligados em série e conectados a uma bateria. Um dos capacitores tem capacitância maior que a do outro. É correto afirmar que a capacitância equivalente, pessoal, em relação à capacitância equivalente, item A, é menor que qualquer uma das capacitâncias individuais. Item B, é maior que qualquer uma das capacitâncias individuais. Item C, tem valor entre as duas capacitâncias da associação. Ou item D, depende da tensão na bateria. Então, nós temos aqui, eu desenhei já um circuito com 2 capacitores, C1 e C2, conectados em série. Note que eles estão no mesmo fio e estão ligados a uma bateria de tensão elétrica U. Essa tensão elétrica é dada em volts, tá bom? Nós sabemos que esse polo aqui é positivo e esse é negativo, é sempre assim. O tracinho maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo. De modo que esse capacitor C1, desse lado, ele vai acumular cargas positivas, e desse lado negativo, está carregado com uma quantidade de carga Q. Esse capacitor C2 vai acumular a mesma quantidade de carga elétrica que o capacitor C1. Essa é uma das características importantes da associação em série. Os capacitores acumulam, carregam-se com a mesma quantidade de carga elétrica. Então, esse capacitor C2 vai ficar carregado aqui desse lado positivo, desse lado negativo, e ele adquire uma mesma quantidade de carga que o capacitor C1. Para você saber como calcular a quantidade de carga Q, né? Lembrando que a quantidade de carga total no circuito será igual à quantidade de carga acumulada igual à quantidade de carga acumulada no capacitor 1, que é igual à quantidade de carga acumulada no capacitor 2. Por isso que eu coloquei Q e Q. Essa quantidade de carga que é acumulada no capacitor é igual à capacitância desse capacitor vezes a tensão elétrica que ele está conectado. Em relação a essa tensão elétrica, note o seguinte: a tensão elétrica total, a DDP total, é de A até B, correto? Então a DDP total é de A até B. Essa DDP total, essa diferença de potencial total, vai ser igual a DDP no capacitor C1, que vai ser de A, vou dizer que esse pontozinho aqui é o ponto C, polo C. Então vai ser a DDP no capacitor C1, que é de A até C, mais a DDP no capacitor C2, de C até B. Nós sabemos que a DDP vai ser pegar a carga elétrica do capacitor dividido pela capacitância. Então aqui nós vamos ter a carga elétrica acumulada no circuito inteiro, dividido pela capacitância equivalente do circuito inteiro, que é igual a DDP no capacitor C1, de A até C, vai ser a carga acumulada nele, que também é Q, dividido pela capacitância C1, mais a DDP, diferença de potencial de C até B, no capacitor C2, é a carga acumulada por ele, que é igual dos outros, dividido pela capacitância C2. Como as cargas são iguais, pessoal, nós podemos cancelar, ó. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Em outras palavras, nós vamos ter que, para calcular a capacitância equivalente, nós temos que somar o inverso das capacitâncias. Ou seja, a capacitância equivalente, né, no circuito em série de capacitores, lembrando que esse capacitor equivalente representa um capacitor que eu posso trocar, né? Posso trocar esses dois por apenas um que vai fazer a mesma coisa, vai ter o mesmo, digamos assim, vai fazer a mesma coisa que os dois juntos. Então é um capacitor equivalente. Então, para calcular, nós vamos ter 1 sobre esse capacitor equivalente
equivalente igual a 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre o capacitor 2. Aí nós vamos fazer como? Nós podemos fazer aqui o MMC, então nós vamos ter 1 sobre o capacitor equivalente igual C1 vezes C2, dividido por C1 vai dar C2, mais isso daqui dividido por C2 vai dar C1. Vamos aí brincar um pouquinho com isso daí, vamos inverter, né? Invertendo esse membro esquerdo aqui da equação, vai ficar só o capacitor equivalente e nós vamos inverter o membro direito também da equação. Vai ficar o produto C1 vezes C2 dividido pela soma, que eu vou somar aqui C1 mais C2. Trocar aqui a ordem dessa soma não vai alterar o meu resultado, tá bom? Então, nós vamos ter que, se for apenas dois capacitores associados em série, nós podemos calcular a capacitância equivalente usando o produto pela soma. O produto entre os dois capacitores pela soma dos dois capacitores. Ok? Então, essa é a fórmula para calcular a capacitância equivalente. Mas aí, essa capacitância vai ser menor do que a menor das capacitâncias? Vai ser maior do que a maior das capacitâncias? Vai ser um meio termo? Ou, conforme diz a questão no item D, depende da tensão da bateria. Bom, você está vendo aqui o item D é um absurdo. Não depende da tensão da bateria, né? Nós não observamos que na fórmula do capacitor equivalente você tenha aqui a DDP. Então, não depende. O item D já está anulado, já está descartado a possibilidade de ser o item D, certo? Vamos pensar em números? Fica mais fácil para a gente fazer uma comparação. Ele diz que um capacitor é maior do que o outro. Então, vamos pensar, por exemplo, aí, em 2 e 3. 2 e 3. Digamos que o capacitor 1 seja 2 e o capacitor C2 seja igual a 3 farads. Então, nós teríamos que você teria 2 farads vezes 3 dividido por 2 mais 3. Quanto é que daria isso? Daria 6 dividido por 5. 6 dividido por 5. Né? 6 dividido por 5 vai dar 1. Sobra 0 aqui, ó, vírgula. 2 vezes 5, 10. Então dá 1,2. Dá 1,2. Então note que se um capacitor C1 for 2 e o capacitor C2 for 3 farads, a capacitância equivalente vai dar menor do que a menor das capacitâncias. A menor das capacitâncias era 2. E o capacitor equivalente deu menor que 2. Se você for testar com outros números, você vai notar que se você tem dois capacitores associados em série, e se você calcula a capacitância equivalente, sempre vai dar menor do que o menor dos capacitores. Você conseguiu entender? O valor da capacitância do capacitor equivalente, quando você tem uma associação em série, é sempre menor que o menor dos capacitores. Pode testar com vários números, você vai notar que sempre vai dar menor o resultado do que o menor dos capacitores. Professor, e se fosse uma associação em paralelo? Pessoal, se fosse em paralelo, o capacitor equivalente seria maior que o maior dos capacitores. Por quê? Porque se fosse uma associação em paralelo, a capacitância equivalente é a soma de C1 mais C2. Então, sempre vai dar maior do que o maior dos capacitores. Então, o item correto nessa questão é o item A, que diz que o capacitor, a capacitância equivalente é menor que qualquer uma das capacitâncias individuais. É menor que qualquer uma das capacitâncias individuais. Então, o item correto, item A. Item correto aí da terceira questão da UES, item A. Continua comigo, porque a vantagem de você continuar comigo aqui no meu canal é que eu não apenas resolvo as questões, mas eu explico também o assunto para você que cada uma das questões aborda. Então você acaba relembrando aí alguns desses assuntos que são mais cobrados na prova da UES. Essa foi sobre capacitância. Vamos então para a nossa próxima questão, a questão 4. Vamos juntos!